Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que nós temos para adorar o nosso Deus, reverenciá-lo, pois Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. E nós temos aí a alegria de estar aos seus pés nessa manhã, o adorando. Que nós possamos aí, na data desse dia, falar com Ele, falar: Papai do céu, me ajuda aí, esteja comigo, me fortalecendo, que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter aí, como se diz assim, um tete a tete, né, com o nosso Deus, e falar: Papai, eu preciso de Ti, Papai, eu quero realmente estar no centro da Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Sem o Senhor nada poderei fazer. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, também a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, né, operando maravilhosamente na vida de cada uma das amadas irmãs, que Papai do Céu esteja aí operando, né, de uma maneira assim, que nós venhamos ver a sua glória agindo na nossa casa, em nós, na nossa família, que nós possamos aí o adorar em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus também, o pastorzão Carlos Wesley. Hoje, pela manhã, estarei aí junto com os amados irmãos aí, orando, né, na consagração nessa manhã aí. Pastor Carlos estará junto com vocês aí, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, quero estar orando nessa manhã, falando com o Papai do Céu, também cumprimentando aqui os nossos amados irmãos, né, da live, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, que Deus esteja aí fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Amém? Quero orar então juntamente com os meus amados irmãos. Vamos nesse momento estar sensíveis, né, à voz do Santo Espírito, para que Ele venha falar aos nossos corações. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, porque a Tua vontade, Senhor Deus, para conosco é boa, perfeita e agradável. Nós já Te agradecemos, ó Pai, por ter cuidado, ó Pai, de nós, Senhor Deus, até esse momento, e até aqui, Senhor Deus, a Tua mão tem, Senhor Deus, nos ajudado, tem nos fortalecido, e nós Te somos gratos, ó Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que quando ainda éramos pecadores, ó Pai, o Senhor veio, Senhor Deus, e fez, Senhor Deus, uma obra maravilhosa nas nossas vidas, e nós temos alegria, Senhor Deus, da Tua salvação, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor, aleluia, nos trouxe até esse momento, ó Pai, e esse momento, Senhor Deus, é único, esse momento é precioso. Esse momento, Senhor Deus, Senhor Deus, tempo, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, com os nossos corações em Ti, falando com o Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha habitado dentro de nós e feito realmente, Senhor Deus, valer a pena, Senhor Deus, a nossa caminhada. Então continua, Senhor Deus, abençoando, continua fortalecendo, que nós estejamos, ó Pai, de olhos, Senhor Deus, bem atentos, Senhor Deus, a tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, falado, Senhor Deus, feito, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, também, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para cada momento, cada instante, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, nós Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja pegando em nossas mãos e nos conduzindo, Senhor Deus, aos melhores caminhos, ó Pai, às melhores decisões. Então nos ajuda, Pai, fortalece-nos também, Senhor Deus, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, todos aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, é desejo do nosso coração, Senhor Deus, que eles sejam sarados, ó Pai. Quanta dor, quanto choro, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, mas o Senhor, ó Deus, é Deus que restaura, o Senhor é Deus, Senhor Deus, que vem com as Tuas mãos potentes, ó Pai, pois o Senhor levou sobre si as nossas dores, ó Pai, e pelas Tuas pisaduras, ó Pai, nós fomos sarados, ó Pai, nós, aleluia, Senhor Deus, temos, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus, quando tiver algum doente, Senhor Deus, em casa, Senhor Deus, chama os presbíteros, ó Pai, e ali, Senhor Deus, os presbíteros, ó Pai, da Tua igreja, Senhor Deus, levará, Senhor Deus, o óleo da unção, ungindo, Senhor Deus, com o óleo da unção, ficarão curados.
assim, Deus, também sabemos, ó Pai, que a Tua palavra diz, Senhor Deus, a respeito do centurião romano, ó Pai, que, aleluia, estava com seu servo, ó Pai, moribundo, ó Pai, extremamente, ó Pai, doente, Senhor Deus, dentro do seu lar, ó Pai, qual, Senhor Deus, o centurião, Senhor Deus, o amava, gostava muito daquele servo, e ele recorreu ao Senhor, ó Pai, para o curar. Mas o Senhor, já estando, ó Pai, a caminho, Senhor Deus, ele envia outros servos, ó Pai, dizendo, Senhor Deus, para que o Senhor enviasse apenas uma palavra, Senhor Deus, que ele não era digno que o Senhor entrasse dentro do seu lar. E ele disse: eu sou, aleluia, chefe de 100 soldados. Eu digo este vem, ele vem. Eu digo vai, ele vai. E assim eu creio, Senhor Jesus Cristo, com apenas uma palavra tua, o meu servo ficará curado. E o Senhor, aleluia, testificou, dizendo que jamais viu tamanha fé em todo Israel. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, também a tua palavra diz, Senhor Deus, que tudo que nós pedirmos, ó Pai, em teu nome, ó Pai, o Senhor vulo concederá. Assim, Senhor Deus, nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que as pessoas, ó Pai, aleluia, que estão conosco, ó Pai, sensíveis, ó Pai, a voz do teu Santo Espírito, ó Pai, sejam curadas, ó Pai, nesta manhã. Aquelas que temos clamado, ó Pai, que temos, ó Pai, aleluia, cada dia, Senhor Deus, sido, ó Pai, intercessores, ó Pai. Nós te pedimos encarecidamente que a tua mão potente, ó Pai, esteja alcançando, ó Pai, tocando, ó Pai, no local da dor, curando, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, uma obra, Senhor Deus, magnífica. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que estão desenganados, ó Pai, pelos médicos, ó Pai, sejam curados, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão doentes, ó Pai, em cima de uma cadeira de roda, aleluia, em cima de uma cama, Senhor Deus, rastejando pela casa, indo trabalhar doente, ó Pai, para trazer o sustento da família, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Quantas pessoas, ó Pai, nessas condições, ó Pai, que eu falei, Senhor Deus, existem, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até arrastando, ó Pai, eles vão para o trabalho, Senhor Deus, para, aleluia, não deixar faltar nada dentro da sua casa, Pai, perdão, cumprir, Senhor Deus, aleluia, o seu dever de Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, aleluia, no dia de hoje, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, acidentados, muitos, ó Pai, estão, Senhor Deus, com braços quebrados, ó Pai, com fratura exposta, ó Pai, quantos são levados, ó Pai, aos hospitais, ó Pai, quantos já estão lá, Senhor Deus, nas UTIs, nos CTIs, nos corredores, ó Pai, nas triagens, ó Deus, e eu clamo ao Senhor, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, que as tuas mãos potentes estejam alcançando. Também alcança, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles, ó Pai, que ocupam, ó Pai, as marquises, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, apertados, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que estão na situação difícil, ó Pai, aleluia, para pagar o seu aluguel, aqueles que estão, Senhor Deus, dependendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do pão de cada dia, do café da manhã, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre o teu filho, a tua filha, nesta manhã, Pai, agindo, aleluia, o Senhor que impedirá ninguém, Deus, então age, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, nós pedimos encarecidamente, Senhor Deus, tenha, Senhor Deus, um olhar de misericórdia, Senhor Deus, para com o teu povo, ó Pai, olha com um olhar de compaixão, Senhor Deus, visitando, guardando, livrando do mal, toma também, Senhor Deus, as criancinhas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, os adolescentes, os jovens, ó Pai, os adultos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, a terceira idade, esteja, Senhor Deus, operando, fazendo, Senhor Deus, uma obra magnífica, Senhor Deus, na vida de cada um, ó Pai, que possamos ver a tua glória, Senhor Deus, sobre, Senhor Deus, toda a nossa irmandade, Senhor Deus, aqueles que ainda não decidiram por ti, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, que haja decisão, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua obra, Pai, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, alcançar a todas as pessoas que necessitam, Senhor Deus, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de um milagre, nessa manhã, em nome de Jesus, assim nós oramos, assim nós clamamos, aleluia, glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo o tempo, ó Deus, o Senhor tem sido maravilhoso. Amém, meus amados irmãos e amigos.
Que Deus esteja aí lavando, remindo, transformando e fazendo uma obra assim maravilhosa na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus esteja aí nos ajudando nesse terceiro capítulo de Apocalipse, que nós vamos estar entrando nele hoje. Eu quero convidar ao meu amado irmão, convidar a minha amada irmã, para nós estarmos aí falando desse poder salvífico, falando desse amor tão grande, né, do nosso Deus para conosco, que nós venhamos então, aleluia, louvar, que nós venhamos engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, que Ele venha agir com poder e glória na minha vida, que Ele venha agir com poder e glória na sua vida, que nós venhamos ser verdadeiramente alvos das misericórdias, das beneficências do nosso Deus, que esse amor tão grande, né, venha nos alcançar e venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus também esteja aí abençoando, alcançando, né, a nossa família, que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ver as mãos poderosíssimas do nosso Deus alcançando, né, e ministrando, aleluia, sobre cada um dos membros de nossa família, aqueles que nós temos orado, aqueles que nós temos clamado, para que o poder, né, essa perfeição maravilhosa do nosso Deus venha aí com poder e glória fazer tudo aquilo que é o desejo do nosso coração, que a nossa família seja alcançada, que seja uma bênção nas mãos do nosso Deus, que nós venhamos ver verdadeiramente Deus operar, e Ele operará em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, aí vamos estar entrando aí com esse estudo no capítulo 3. Eu quero pedir aos amados irmãos que esteja aí abrindo as vossas Bíblias para que nós possamos aí dar início a esse trabalho tão maravilhoso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que sejamos aí, em nome de Jesus Cristo, instrumentos nas mãos do nosso Deus, nesse caso de levar a sua palavra a todos, né? E que o Senhor esteja aí de uma maneira maravilhosa nos ajudando. Amém? Perdão, ainda um pouquinho resfriado, né? Resfriado, como me pega, ele não quer ir embora, e só Jesus mesmo para expulsar ele, para mandar ele embora, que ele venha me deixar em paz, né? Todas as vezes que a gente chega lá na rádio Nova Sião, o nosso amado professor Fernando Lopes, né, ele paga lá um sorvete abençoado, né? Já tem 2 vezes lá que eu não tomo sorvete, nem tomo açaí, por causa dessa gripe aí, já estou sentindo falta do sorvete, né? Mas Deus, Ele tem aí feito maravilhas na nossa vida. Então, você que está de posse das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, esteja abrindo aí no capítulo 3, amém? No capítulo 3, eu quero estar convidando os amados irmãos, mas antes eu quero falar aqui a respeito dessa programação. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã, todos os dias. Nós estaremos aqui reunidos. Eu sou o pastor Carlos Salles, idealizador, responsável também por essa obra. Amém? Glórias a Deus. O texto bíblico, conforme já falei com os amados irmãos, é o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 3. Nós temos os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Eu tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Então, leiamos aí tudo aquilo que Deus tem aí nos instruído nessa manhã, amém?
Então, diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3. Diz assim: quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora, aleluia, sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto é, ou melhor dizendo, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, aleluia, e não negastes meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei, aleluia, que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam, aleluia, que eu te amo, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar as que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que és, aleluia, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Perdão. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro puro no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não, aleluia, apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei
que assentes comigo no meu trono, assim, perdão, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí. Aleluia, os meus amados irmãos. Carlos Domingues, aleluia, está dizendo aí, voltei. Seja bem-vindo, né? Que todos que estão aí conosco, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós aí estamos vendo mais 3 igrejas no capítulo 3, né? A igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, meu amado irmão, aqui, aleluia, no capítulo 3, ele chega a falar com a igreja de Sardes, né? Ele diz assim, estás morto. A igreja de Sardes estava espiritualmente morta e somente uns poucos membros permaneciam fiéis ao evangelho. Exteriormente parecia viva e ativa e tinha uma reputação de sucesso e espiritualidade. É possível que tivesse uma forma impressionante de adoração, mas o verdadeiro poder e retidão do Espírito Santo, aleluia, Jesus, no entanto, aleluia, não encontrou. Ele não viu tudo isso no coração da igreja. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar, aleluia, nos dedicando ao Senhor a ponto de nós estarmos sendo sensíveis à voz do seu Santo Espírito. Nós precisamos, aleluia, dessa adoração genuína diante do nosso Deus. Nós não podemos, amados irmãos, deixar com que o nosso Deus venha identificar dentro de nós, no nosso coração, tal desprezo, tal distância, a ponto dele chegar e dizer que nós estamos mortos diante daquilo que dizemos, aleluia, está perto. Então o Senhor, ele vem e ele constata dentro da igreja de Sardes que somente alguns estavam andando na retidão, aleluia, daquilo que ele chama adoração, daquilo que ele chama entrega, daquilo que ele chama verdadeiramente separados. Nós precisamos então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltar para o nosso Deus com toda a intensidade no mundo, amém? E ele diz assim, tens em Sardes algumas pessoas, né? Ele diz assim, discurso, aleluia, decurso da história da igreja. Sempre houve alguns remanescentes que não contaminaram as suas vestes e que procuraram, aleluia, manter a sua simplicidade e pureza de devoção a Cristo, que os apóstolos e muitos outros conhecia nos seus dias, conforme está aí em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero ler aqui, aleluia, para nós estarmos identificando. 2 Coríntios, aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Glórias a Deus, maravilhoso é aquele que reina para todo sempre, amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o que vai dizer, aleluia, para mim e para você? Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, mas temo que assim como, aleluia, a serpente enganou a Eva, aleluia, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há, aleluia, em vocês, amém? Dessa simplicidade que Cristo colocou no coração de cada um de vocês. Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar
a cada dia aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Amém? Então ele continua dizendo que riscará, aleluia, o nome daqueles que não se arrependerem. Ele diz assim: fica claro que qualquer pessoa que experimenta o novo nascimento, mas que posteriormente deixa, aleluia, de perseverar na fé e de viver vitoriosamente, terá o seu nome, aleluia, tirado do livro da vida. O nome, aleluia, ter o nome apagado do livro da vida é perder a própria vida eterna, é ser finalmente lançado, aleluia, no lago de fogo. Isso é que o Espírito diz às igrejas. Então, é um alerta que ele está fazendo à igreja de Sardes e também a nós, que nós, aleluia, muitas vezes precisamos, ouvir o que o Senhor tem, aleluia, dito para mim, aleluia, dito para você. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, muda a história, muda a minha vida, que o Teu Espírito Santo esteja me tomando de uma forma gloriosa, que eu venha ser uma bênção diante do Senhor. Amém? Então, glórias a Deus. Eu quero estar aqui também falando a respeito da igreja, aleluia, de Filadélfia. Ele chega e fala assim: Filadélfia era uma igreja fiel, que guardava a palavra de Cristo e não negava. Os membros, aleluia, tinham suportado a oposição do mundo, aleluia, resistido à conformação, às tendências malignas das demais igrejas. O perseverado, aleluia, na lealdade a Cristo e na verdade, aleluia, do Evangelho. Por causa da perseverança deles na fidelidade, Deus promete livrá-los da hora da provação. Assim é Deus. Ele age com poder e glória, aleluia, na minha vida. Ele age com poder e glória na sua vida. Agora ele vem falando do versículo 10. Versículo 10 diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também o guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E ele dizendo assim, a promessa de Cristo, no sentido de livrar os fiéis de Filadélfia da hora da tentação, é idêntica à promessa bíblica aos Tessalonicenses de que seriam preservados da ira futura. Essa promessa é válida para todos os fiéis, aleluia, de Deus, em todas as eras. Essa hora inclui o tempo divinamente determinado para provação, ira e tribulação que sobrevirá a todo, aleluia, o mundo nos últimos anos desta era, imediatamente antes, aleluia, do estabelecimento do reino de Cristo, aleluia, na terra. A respeito desse tempo, a Bíblia revela as seguintes verdades. Esses tempos de tribulação envolvem a ira de Deus sobre os ímpios. Amém? Quando fala aí a respeito da grande tribulação. Esse período de provação também inclui a ira de Satanás contra os fiéis, contra os que aceitarem a Cristo durante esse período terrível. Para eles haverá fome, sede, exposição às intempéries, muito sofrimento, lágrimas. Experimentarão de modo indireto as catástrofes naturais da guerra, da fome, da morte. Serão perseguidos, torturados, e muitos sofrerão, aleluia, sofrerão martírio, sofrerão as assolações de Satanás e das forças demoníacas. Violência, aleluia, de homens ímpios e perseguição da parte do anticristo. Perderão as suas casas e terão de fugir atemorizados. Será um período terrivelmente, aleluia, calamitoso para quem tiver famílias e filhos. Será mais terrível que os santos que morreram são tidos, aleluia, por bem-aventurado, porque, aleluia, descansam da sua lida e ficam livres da perseguição. Quanto aos vencedores anteriores àquele tempo, aleluia, Deus os preservará da tribulação através do arrebatamento, quando os fiéis encontrarão
o Senhor nos ares, antes, aleluia, antes de Deus, aleluia, derramar a sua ira. O arrebatamento da igreja. Esse livramento é uma recompensa àqueles que perseverarem em guardar a palavra de Deus, aleluia, mantendo a fé verdadeira. Os crentes, aleluia, de nossos dias que esperam escapar dessas coisas que estão para vir sobre o mundo, só conseguirão mediante a fidelidade a Cristo e a sua palavra, e a vigilância constante na oração, para não serem enganados. Amém? Glórias a Deus. Ele diz aí também no verso 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós precisamos guardar, aleluia, aquilo que Deus tem, aleluia, para com as nossas vidas. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar, pois Ele, aleluia, tem o melhor para mim e para você. Então ele diz, eis que venho sem demora. A estreita conexão entre os versículos, aleluia, 10 e 11, que a vinda, aleluia, de Cristo para arrebatar, aleluia, da terra a sua igreja, será em meio, aleluia, de livramento dos fiéis, que o livramento da hora da provação e da tribulação está reservado somente, aleluia, aos que permanecerem fiéis a Cristo e fiéis à sua palavra. Amém? Então Deus, aleluia, Ele dará livramento para aqueles que se perseverarem na doutrina dos santos, na comunhão. Então Ele preservará a minha vida, a tua vida. Então Ele continua falando a respeito da sétima carta, né? A igreja de Laodiceia. Então aqui no versículo 15 ele diz assim, aleluia, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Quando ele fala isso, amados irmãos, ali nesta igreja, nessa cidade de Laodiceia, ali havia águas termais. As águas, elas eram conduzidas por aquedutos, que chegava morninha dentro da cidade, e ela não era própria para beber, por causa que ela era morna. E Jesus, ele faz uma alusão a respeito disso, que nem é fria nem quente. A igreja de Laodiceia estava igual às águas que chegavam sobre aquedutos. Quando ele fala a respeito de riqueza, aquela igreja, ela era riquíssima, né? Mas era pobre diante do Senhor na vida espiritual. Então ele começa dizendo assim, aleluia, no versículo 15 e 16, assim, no versículo 16 diz assim, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esta é a descrição da condição espiritual da igreja de Laodiceia. A igreja morna é aquela que transige com o mundo, e em comportamento, aleluia, se assemelha à sociedade ímpia ao seu redor. Professa o cristianismo, mas na realidade é espiritualmente desgraçada, miserável. Cristo faz a esta igreja uma séria advertência no tocante ao seu julgamento contra a mornidão espiritual. Cristo faz também um convite sincero para que se arrependa, seja restaurada a uma posição, aleluia, de fé, de justiça, revelação e comunhão. Nesta era, aleluia, da igreja morna, firmes são as promessas de Cristo, as igrejas vencedoras. Ele virá a elas com bênçãos e no poder do Espírito Santo, e abrirá uma porta, aleluia, para que possam glorificar o seu nome e proclamar, aleluia, o evangelho eterno. Nós estamos na era, aleluia, dessa igreja morna. Muitos têm aí transigido, né, com o mundo, muitos têm aí se colocado, aleluia, no mundo, muitos têm colocado a sua vida à disposição
de tudo o que tem acontecido. Não tem firmado a sua fé. Jesus, ele, quando fala a respeito das bodas do Cordeiro, a boda do Cordeiro nada mais é de nós estarmos experimentando tudo isso que ele tem colocado na nossa mesa. Ele diz assim: os meus cevados já estão mortos, já estão preparados para a grande ceia, já estão preparados para que você venha se alimentar. Mas um diz assim: olha, eu comprei uma junta de boi, não posso ir. Ele está falando na cultura daquela época. Hoje em dia nós poderíamos falar assim: eu marquei com minha amiga para ir ao shopping, ela vai comprar o vestido dela para ir ao baile, e eu tenho que ir ao baile. No outro, segundo a palavra diz assim: olha, eu estou em núpcias, eu não posso ir. Cada um deu uma desculpa esfarrapada para não comparecer às bodas do Cordeiro. Então, o que ele está dizendo, amados irmãos? Essas pessoas, ou melhor dizendo, essa igreja, ela vivia mais no mundo, ela parecia mais com o mundo do que com os crentes separados. Isso tem acontecido nos nossos dias atuais. Hoje em dia é churrasco, é uma cervejinha. Hoje em dia é a anatomia de uma mulher ali dançando um samba e tal, assim assado. E ali as pessoas ficam totalmente cheias de vontade aos prazeres da carne. Mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, ele diz assim no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se alguém ouvir. Mas o Senhor está dizendo na sua palavra que muitos estão com os olhos como escamas e com os ouvidos agravados. Quantos estão com os ouvidos agravados e não ouvem a voz do Espírito Santo de Deus? Então o Senhor, ele tem falado em 1 Coríntios capítulo 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração de um homem algum aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Será que você pode entender tal coisa? Será que nós podemos conceber o que o Senhor está querendo falar comigo, contigo? Muitos, amados irmãos, têm deixado essa palavra de lado. Muitos têm, aleluia, deixado nas suas estantes, empoeirado essa palavra, não tem assim assimilado a voz do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração. Será possível que nós podemos aí dar ouvido àquilo que Deus tem falado conosco? Será que nós estamos prontos a mudanças que o Senhor quer que venhamos mudar? Ele diz aqui: aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele está dizendo: procura apresentar-te aprovado como varão, né, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Muitos hoje estão procurando mais entretenimentos pessoais do que a verdadeira palavra de Deus, que vai mudar toda a sua vida, vai mudar toda a sua história, mas tem vivido um tempo, aleluia, para si mesmo, tem adorado mais a criatura do que o Criador. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar e falar: papai, eu preciso de ti, papai, muda a minha história, papai, muda eu, pois eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor, aleluia, na minha vida, aleluia. Pai, guarda-me, faz resplandecer da tua glória sobre mim, pois eu necessito de ti, o Senhor é tudo para mim. Não tem como, papai do céu, eu estar, aleluia, vivendo da maneira que eu estou vivendo e te agradar ao mesmo tempo. Para mim, o melhor é agradar o Senhor, e eu quero que o Senhor me ajude através do Espírito Santo do Senhor. E a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim, ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Então vamos deixar Deus, aleluia, mudar toda a nossa história, amém? Então no versículo 3:20 que nós acabamos de ler, ele diz assim: a igreja de Laodiceia, em sua próspera e autossuficiência, aleluia, e seu mundanismo, tinha rejeitado o Senhor Jesus Cristo, o convite de Cristo, como, aleluia, estando, aleluia, do lado de fora da porta da igreja, é um apelo, aleluia, é um apelo seu por comunhão,
com qualquer pessoa que se arrepender da mornidão espiritual. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele estando do lado de fora da igreja, ele fala que tem batido na porta, aleluia, da igreja de Laodiceia. Mas aqui, os estudiosos estão dizendo que é um apelo à minha pessoa, é um apelo à tua pessoa, para que nosso Cristo, aleluia, venha viver dentro de mim, venha viver dentro de você. O que isso quer dizer, meu amado irmão, minha amada irmã? Quer dizer que Cristo, ele quer mudar a minha história, a tua história. Ele, conforme diz a sua palavra, nós somos tabernáculo do Deus Altíssimo, templo do Espírito Santo. E se assim somos, de fato, amados irmãos, nós temos, aleluia, que falar como a palavra do Senhor diz para mim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade é fazer a vontade do meu mestre e não a minha própria vontade. Quantos têm feito a sua própria vontade, não têm ouvido a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, no versículo 22, ele está dizendo desta maneira: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, devemos sempre ter em mente a distinção entre as igrejas locais e o Espírito Santo. As igrejas estão abandonando o Espírito Santo de Deus e a sua palavra inspirada. Essa distinção entre o Espírito e as igrejas locais pode ser expressa através, aleluia, dos seus segmentos, aleluia, verdadeiros. O Espírito, aleluia, não é propriedade das igrejas nem de qualquer instituição humana. Ele é o Espírito de Deus, aleluia, é o Espírito de Cristo, e não o Espírito das igrejas. O Espírito é livre para operar onde quer, aleluia, e onde quiser, de conformidade com os padrões, aleluia, justos de Deus. O Espírito Santo representa o senhorio atual, aleluia, de Cristo sobre as igrejas. O Espírito, aleluia, e a sua palavra são a autoridade final. As igrejas devem, aleluia, constantemente julgar suas normas de fé, conduta pelo Espírito. Uma igreja não deve depositar fé noutra igreja, nem obedecer, aleluia, ou seguir outra igreja. O Espírito aleluia, e a palavra inspirada são maiores, aleluia, do que as igrejas históricas. O Espírito Santo permanece em qualquer igreja somente, aleluia, à medida em que permanecer fiel a Cristo e a sua palavra e observar o que o Espírito disser, aleluia, às igrejas. Amém? Então nós precisamos obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós obedecemos a Deus, Ele operará maravilhosamente na minha vida, também na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, entrando aqui, aleluia, num tema que eu trouxe aqui, aleluia, num estudo que eu trouxe para os amados irmãos, ele está dizendo assim: eis que estou diante, aleluia, de ti, e pus uma porta. Conforme nós lemos aí, aleluia, no capítulo 3, versículo 20, amém? Perdão. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. É a promessa que os crentes, aleluia, da cidade de Filadélfia escutaram da parte do Senhor Jesus Cristo, conforme está aí em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Essa promessa tinha a ver com o privilégio da entrada do reino de Deus, concedido soberanamente por Cristo, bem como a oportunidade do serviço em favor de Deus e do seu reino. Apesar das dificuldades enfrentadas por aquela, aleluia, comunidade cristã, aleluia, a fé, aleluia, daqueles crentes era uma fé genuína e seu empenho na obra de Deus verdadeiro. Então, na carta que o apóstolo João registrou endereçada àquela igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras
e não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 3, aleluia, versículo 8. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele diz ao Senhor Jesus Cristo: olha, Senhor, eu tenho orado ao Senhor, e já faz 3 vezes que eu tenho orado, para que o Senhor venha afastar de mim esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E Jesus diz para ele assim: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Nós precisamos entender que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha, na tua fraqueza. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se coloque, aleluia, na vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Ele, aleluia, quem faz tudo em mim, é Ele que faz tudo em você. Ele operará milagres, aleluia, em mim e em você, se nós deixarmos o Senhor nos usar. Então, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e a igreja, aleluia, em Filadélfia sofreu grande perseguição promovida pelos judeus daquela cidade. Eles faziam oposição à admissão dos gentios como parte do verdadeiro povo de Deus. Eles não aceitavam a ideia de que o Senhor estava recebendo, aleluia, o Deus de Israel, na comunhão da sua família. Aquelas pessoas que não eram descendentes, aleluia, de sangue, aleluia, de Abraão. A oposição dos judeus naquela cidade era tão grande que eles são chamados por Cristo de sinagoga de Satanás. Aquelas pessoas faziam tudo para atrapalhar a pregação do Evangelho e prejudicar a igreja do Senhor, embora eles considerassem o povo, aleluia, embora eles se considerassem o povo eleito de Deus. Na verdade, eles estavam ao lado de fora da igreja de Deus. Apocalipse capítulo 3, 9 e Mateus capítulo 8, versículo 12. Então, nesse contexto que Cristo diz, aleluia, que havia posto diante, aleluia, da sua igreja uma porta que ninguém é capaz de fechar. Além disso, ele também diz conhecer muito bem as obras daqueles crentes. Mas o que significa essa porta aberta? Alguns estudiosos dizem que a porta aberta significa admissão no reino de Deus. Outros preferem dizer que a porta aberta significa oportunidade de serviço. Nós precisamos entender, meu amado irmão, aleluia, que, aleluia, a porta aberta que está sempre aberta diante de mim, diante de você, eu prefiro entender, aleluia, no espiritual, porque o Senhor, ele diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Nós precisamos privar, perseverar, nós precisamos ter em nossa mente, no nosso coração, que a vida eterna, ela é mais importante do que todas as coisas na nossa vida. Então, mas é possível que os dois sentidos estejam pretendidos na declaração: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Nesse sentido, o teólogo do Novo Testamento, William Hendricken, explica que a porta aberta significa, em primeiro lugar, uma oportunidade maravilhosa de pregar o Evangelho. E em segundo lugar, a porta aberta também significa a operação da graça, aleluia, do nosso Deus, criando ouvidos para ouvir, ouvidos ansiosos para receber a mensagem do Evangelho, conforme está em Atos capítulo 14, 27, aleluia, e 1 Coríntios capítulo 16, 9 e 2, 2 Coríntios 2, 12 e Colossenses 4, 3. Continuando, ele disse: ninguém pode, aleluia, fechar. No grego, a frase eis que estou diante de ti, pus uma porta aberta, enfatiza fortemente a ideia de que a porta tinha sido, aleluia, aberta num tempo passado e permanecia aberta no tempo presente. Então Cristo não iria abrir uma porta diante daquela igreja, mas ela já estava aberta, aleluia, aquela porta, e continuava mantendo aquela porta aberta. A igreja, aleluia, recebia aqueles que estavam com necessidade, aleluia, de obter o favor de Cristo. Nós precisamos continuar com essa porta aberta, porque muitas vezes, meu amado irmão, segundo o que nós ouvimos, nós mesmos fechamos a porta da graça para mim,
aleluia, e nós fechamos a porta da graça para as pessoas que querem entrar. Então, além disso, ele assegura que ninguém seria capaz de fechar aquela porta. Somente o Senhor é quem pode abrir e fechar a porta e tornar possível o sucesso da tarefa da proclamação do Evangelho. Bem como também é verdade que mais ninguém pode, aleluia, fechar essa maravilhosa porta que Ele abre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, a eficácia da obra da evangelização não dependia da limitada comunidade cristã de Filadélfia, mas dependia da autoridade soberana do Senhor. Concordo com Simon Kistemacher, quando, aleluia, diz que Deus é soberano na sua obra da salvação, pois Ele abre e fecha as portas do serviço da proclamação do Evangelho. Isaías capítulo 45, verso 1. Inclusive, aqueles mesmos crentes também ouviram que Cristo é quem tem a chave de Davi. Abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém? Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Com tudo isso, nós sabemos, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando nós temos um coração, aleluia, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a porta está aberta, mas quando nós fechamos o nosso coração, o Senhor diz que nós temos o livre-arbítrio. E se temos o livre-arbítrio, meu amado irmão, nós decidimos se queremos ou não queremos. E quando nós queremos Deus, Ele verdadeiramente entra, aleluia, com seu poder, com a assunção. Ele traz transformação na minha vida, na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então a igreja, aleluia, de Filadélfia podia ser insignificante aos olhos dos seus opositores, mas era gigantesca, aleluia, aos olhos do Senhor. Apesar das perseguições, aqueles crentes guardaram a palavra do Senhor e não negaram o seu nome. Embora tivesse pouca força, aquela igreja era guardada por Deus. Apocalipse capítulo 3, 10. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. A boa notícia é que essa mesma promessa continua válida até o dia de hoje para a verdadeira igreja de Cristo. Aquela pequena comunidade cristã de Filadélfia passou, aleluia, mas o evangelho continua triunfando e a igreja, aleluia, se espalhou até os confins da terra. A porta continuou aberta e ninguém pode fechar. Hoje, essa porta está aberta diante de nós e temos em nossas mãos um maravilhoso privilégio, aleluia, de participar do serviço da obra do Senhor. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Não sejamos negligentes ao chamado divino. Amém? Então que o Senhor esteja aí abençoando a minha vida, abençoando a tua vida. Que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo olhar, aleluia, para a igreja de Filadélfia e tomar sentido a essa palavra. Que o Senhor tenha aberto uma porta à igreja de Filadélfia, porque quando nós olhamos, meu amado irmão e minha amada irmã, para Apocalipse capítulo 3, 20, conforme ali, aqui nós ouvimos, né? A igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, e ali na sua pouca força, ela encontrou no Senhor Jesus Cristo força suficiente, espiritualmente falando, para vencer todo o mal. Mas quando nós olhamos, aleluia, para a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ela tinha muita força, e era uma igreja grande, era uma igreja rica, né? E a gente encontra a porta da igreja fechada. A gente precisa entender, meu amado irmão, que o Senhor, Ele diz que está do lado de fora batendo. E se o Senhor está do lado de fora batendo, as igrejas, elas representam as eras cristãs. E conforme a igreja representa as eras cristãs, a gente olha num momento a igreja de Filadélfia, e a gente olha no outro momento a igreja a qual nós acabamos, aleluia, de falar, de Laodiceia, uma igreja rica, mas uma igreja, aleluia, que está com a porta para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fechada.
Nós estamos vivendo uma era, meu amado irmão, chamada de era a qual o Senhor tem dito que antes que ele viesse, viria a apostasia. Nós estamos vivendo um grande esfriamento espiritual, afastamento espiritual, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar, voltar para Deus, falar: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor venha fazer toda a diferença na minha vida, porque sem o Senhor nada poderei fazer. Então o momento é esse, de nós mergulharmos no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, glórias a Deus, mais um capítulo, aleluia, do livro de Apocalipse nós rompemos. Que seja aí um aprendizado a cada dia, a cada momento, de nós estarmos colocando os nossos corações no Senhor, que Ele venha trabalhar com poder e grande glória na minha vida e na tua vida, que nós possamos ser uma bênção diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o intuito, ó Pai, do meu coração, Pai, é que as pessoas, ó Pai, venham conhecer o Senhor mais e mais. O intuito, ó Pai, do meu coração, ó Pai, que pessoas sejam, Senhor Deus, arrebatadas, aleluia, arrebatadas do inferno, Senhor Deus, para o Teu maravilhoso reino, ó Pai, conforme diz Colossenses capítulo 1, versículo 13, Pai, que o Senhor nos arrebatou, Senhor Deus, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Assim seja feita, Senhor Deus, a todas as pessoas, ó Pai, que se encontram distante do Senhor, que elas venham encontrar o caminho, Senhor Deus, que elas venham, Pai, ser arrebatadas pelo Senhor, ó Pai, para o reino da justiça. Assim que o Teu nome seja exaltado, Senhor, na boca de cada uma dessas pessoas. E ao bater o Senhor, ó Pai, na porta do coração de cada uma delas, Pai, elas venham a abrir, Senhor Deus, e ter comunhão com o Senhor e o Senhor com elas. Assim, Pai, aleluia, nesta manhã nós oramos, nós clamamos, ó Pai, que haja, Senhor Deus, salvação, que haja transformação, Pai, que o Teu nome seja exaltado, aleluia, que o Senhor seja glorificado no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, mas antes quero cumprimentar o meu amado pastor aqui, Cláudio Lescor, que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida, que Deus esteja aí indo de encontro aos seus anseios, que Ele venha fazer o seu ministério crescer na graça e no conhecimento e frutificar espiritualmente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Glórias a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos do Facebook e também do Kawai. Amém? Deus abençoe e fica na paz.